Olá para você que já estava acompanhando a nossa programação ou você que começou agora no Papo Livre, o programa que está no ar pela TV Indaiá, canal 26 UHF. E para você que nos acompanha também no www.tvindaiá.com.br, a nossa programação em tempo real acontece na rede mundial de computadores, nesse endereço que eu te passei. Eu sou Jair Italiani e aqui comigo a Patrícia Donato, ela que é administradora, formada em administração, ela trabalha com consultoria financeira. E a coisa mais interessante, ela tem um blog chamado adonadodinheiro.com. A Dilma devia estar correndo atrás dela esses tempos atrás aí, porque estava precisando de dinheiro, né? Mas o dinheiro é seu ou não, Patrícia? Obrigado pela participação. Obrigada, Jair, pelo convite. Na verdade, isso é uma grande brincadeira. Uhum. O blog surgiu com a minha vontade de escrever para mulheres sobre dinheiro, sobre finanças. E como eu tenho uma carreira na vida financeira, né, em empresas, eu sempre tinha aquele apelido. Vê ali com a dona do dinheiro. Fala com a dona do dinheiro ali. Exatamente. Então eu pensei assim, por que não usar esse papel, vamos dizer assim, e fazer com que cada uma das mulheres que eu quero contribuir, que eu quero levar uma educação financeira, sejam donas do seu dinheiro. Então, esse foi o propósito do blog. Foi uma brincadeira, mas séria, porque eu acho que consultoria financeira é um negócio que hoje tem mercado e está chegando para as mulheres que realmente querem mudar a vida. Por que a mulher, Patrícia? Por que não o homem, o jovem, o adolescente? Por que a mulher? Na verdade, eu já tive clientes homens e eu também atendo clientes homens. O foco na mulher é porque no mundo de hoje a mulher está muito cheia de tarefas, né? E duas coisas que nos impedem de cuidar do dinheiro é tempo e, às vezes, falta de informação. Então, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu começo usando desenvolvimento pessoal para ensiná-las a ter mais tempo, ser mais produtivas, e com isso elas também agregam a educação financeira. Então, as duas coisas eu levo para a pessoa. O que não está bom no seu dia a dia, o que você tem feito, que você está perdendo tempo, e, além disso, como cuidar do seu dinheiro. Mas milagre não faz não, viu, gente? Não adianta achar que ela vai dar a fórmula de transformar qualquer objeto em dinheiro. Ela também não tem aquela mudinha daquela planta chamada nota, que não brota no quintal. Não dá em árvore. Ela não tem essa arvorezinha, não. Ela só ajuda você a se tocar, assim, a se planejar. O que é mais difícil, planejar ou ter consciência da sua limitação de grana? Depende do perfil da pessoa, né? Eu acho que tem gente hoje que luta com planejamento, mas às vezes ela precisa antes da maturidade da consciência. O que ela quer com o dinheiro? E é muito comum também você perguntar para as pessoas sobre futuro, sobre objetivos, e ela sabe o que ela não quer. Ela não quer deixar de pagar um financiamento de uma casa, ela não quer deixar de viajar o ano que vem, mas ela não sabe o que ela quer, como ela planeja isso. Então, as duas coisas também são muito importantes. Ter consciência, porque cada um tem um perfil financeiro, o que serve para mim talvez não sirva para você, e então a gente detecta isso primeiro, depois a gente vai para o planejamento. Mas que coisa, né? E qual é o princípio aí da falta de educação financeira? Da onde vem a falta de educação financeira? Eu acho que ela nasceu realmente na cultura, né? Acho que tanto educação financeira quanto empreendedorismo a gente tinha que ter desde o colégio e não tem. Algumas famílias têm um padrão, isso também é muito importante a gente falar, e as pessoas criam crenças limitadoras, né? Tem famílias que as pessoas escutam e trazem isso para mim. Olha, quem tem dinheiro, quem é rico não é feliz. Ou quem tem muito dinheiro não foi por bem, né? Então, isso tudo tem que ser desmistificado. Então, acho que a falta de educação financeira vem de crenças limitadoras, vem de falta de informação, falta de hábito, falta de projeção no futuro, né? A gente fala assim... Eu dou um exemplo bem bacana. O pessoal, por exemplo, me pergunta assim, poxa, Patrícia, mas eu ganho R$3.000 por mês, eu ganho R$5.000 por mês, eu tenho que sustentar uma família. E existe, eu dou muita dica de leitura também no blog, existe um escritor que escreveu O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala o seguinte, se você reservar 10% do que você ganha, você está se pagando. Quem é a pessoa que produz o seu dinheiro? É você mesmo. Quem é a pessoa que usa o seu dinheiro? Também é você. Então, o mais importante é assim, daquilo que você ganha, fraciona um pouco para guardar, sabe? Mesmo que seja 10%, mesmo que seja 5%, essa vai fazer a diferença depois de um ano. E essa é outra coisa que não tem na cultura brasileira. A gente não pensa ano, a gente pensa mês. Essa história do pensar mês é uma coisa bem natural do brasileiro, porque, na verdade, isso é uma coisa que eu, pelo menos... na nossa geração, assim, nos últimos 50 anos, eu sempre vejo você trabalhar muito para pagar o dia a dia. Porque
nós entramos nessa ciranda de novo, essa moçada que está aí ainda não sentiu na pele, não sabe o que é trabalhar o mês inteiro, pegar aquela mixaria que vem no final do mês e fazer uma compra, e fazer uma coisa, e o supermercado subiu, a gasolina subiu, tudo subiu, e aquele dinheiro começa a não dar mais, então as pessoas, há muito tempo, já tem mais de 10 anos, as pessoas perderam essa referência que nós estamos vivendo hoje. Exatamente. De novo, graças ao 13 e aperta, confirma. A 13 confirma. Para quem reclama, eu falo assim, aperta 13 e confirma. Não reclama comigo. Porque é uma coisa que está acontecendo hoje muito. Sim. Ontem eu fui no supermercado, ontem à noite, e tinha uma senhorinha na minha frente subindo pelas paredes, bravejando, bravo, quase que falei para ela assim, aperta 13 e confirma. Porque, tava na cara que isso ia acontecer. Né? Mas as pessoas preferiam acreditar que não. Então, assim, agora falar que isso é porque a crise no exterior, isso é balela. A confusão está aqui dentro, faz muito tempo. Mas as pessoas não quiseram acreditar dessa forma e agora está batendo. Exato. Por quê? Está batendo na mesa, na hora de comer. Isso. Aí, com relação à consciência, é muito importante também falar que momentos de crise trazem as pessoas a se questionar. Para a realidade. Por que isso está acontecendo? Por que eu não vou ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês? Então, outra coisa da nossa cultura também, se as pessoas ganham 1.000, elas gastam 1.000. Né? Elas criam um padrão de vida em relação a 1.000 e está errado. Elas têm que viver com 900, com 800. Existe sempre uma reserva na nossa vida. Por isso que a gente acaba entrando em cheque especial, em cartão de crédito. Porque se a reserva não estiver lá, eu vou te dar um exemplo pessoal meu. A minha mãe mora longe, ela mora no Rio Grande do Sul. Eu tenho assim bastante ligação com ela, mas mesmo à distância, só que eu tenho preocupação. Então, se um dia eu precisar ir para lá por qualquer motivo de saúde dela ou alguma necessidade que ela dependa de mim, eu tenho hoje uma reserva, até o nome da minha mãe, para isso, entendeu? Porque eu quero pegar o primeiro avião. E as passagens estão caríssimas. Então, isso é realmente a palavra que você usou, isso é a consciência financeira. Eu estou enxergando um futuro que eu vou ter que usar esse dinheiro e que ele está lá, entendeu? Eu não tenho desconforto com isso. Muito pelo contrário, eu posso cuidar melhor ainda das minhas emoções, das minhas preocupações, porque o dinheiro está lá, está guardado. Mas isso é um caso sério, na minha opinião, é um dos problemas sérios. Por quê? Porque como é que você consegue colocar isso na cabeça de uma pessoa que vem trabalhando de forma equivocada, contrária a isso? 3 coisas acontecem quando a gente vai iniciar uma consultoria, né? A primeira coisa delas é a pessoa, como eu te falei, ela tem que ter objetivo claro. Por menor que seja, olha, eu quero o ano que vem viajar à vista. Ou, um menor ainda, eu quero o ano que vem pagar o meu IPVA à vista. É uma coisa muito comum, né? Então, a pessoa tem que ter um objetivo claro, ela tem que entender que ela vai ter que mudar pensamentos. Tem um provérbio chinês que diz assim, se você quer servir-se de chá novo, primeiro você precisa livrar-se do chá velho, porque a sua xícara sempre tem algum chá, entendeu? Você vai ter um resíduo. Você vai precisar trocar, exato. Trocar pensamentos e a terceira coisa é o nível de engajamento. Se eu faço uma reunião, uma sessão experimental de consultoria, ou, enfim, vou detectar o diagnóstico da pessoa e ela me fala, eu acho que eu estou 50% engajado, não dá. Eu não tenho nem como começar um trabalho. Ou é 100 ou não é nada. Ou é 100 ou é 90, né? Porque aí talvez ela tenha aquele primeiro ponto que ela diz assim, eu não sei o que você vai me trazer, o que você vai me oferecer. Então ela está meio com o pezinho atrás. Normal, tranquilo. A gente, né, reverte a situação. Isso. Mas engajamento é fundamental. É como qualquer outro serviço. Se você não estiver querendo muito, você não vai... E como é que é essa proposta de reeducação? Por onde ela passa? Então, ela começa primeiro pela questão de perfil da pessoa. Definir né? Definir, exato, o que ela quer para isso. Depois disso, a gente, através de sessões semanais, à distância, a gente faz a reeducação, né, através das necessidades. Cada pessoa tem uma ferramenta necessária. Por exemplo, você pode chegar para mim e falar assim, olha, Patrícia, tá tudo tranquilo, minhas contas estão todas pagas, mas não sobra R$1 das minhas rendas. E o que eu faço? Eu quero fazer sobrar e do que fizer sobrar eu quero utilizar para uma, né? Então a gente vai analisar. A pessoa aprende a conhecer despesas fixas e variáveis, mas de forma simples. Se é uma pessoa que não controla o dinheiro, por exemplo, não gosta de planilha, não quer saber disso... Você gosta, por exemplo, de usar o celular. É uma facilidade. Então, existem hoje aplicativos que você está ali no posto de gasolina abastecendo e você alimenta ele. Ele já faz os diagnósticos, ele já dá relatórios, ele te sinaliza no dia 20 se você gastou mais do que você queria gastar naquele mês.
Entendeu? Então, assim, hoje não é esse o motivo. Por isso que eu estou falando, engajamento talvez seja maior do que ferramenta, né? E aí, com isso, a gente faz esse acompanhamento. A gente implanta as mudanças e aí no segundo mês, é muito rápido. É muito rápido, porque aí no segundo mês ou a pessoa já tem resultado, ou ela já tem, sente a diferença na consciência dela, já sabe por onde. E aí ela quer mais informação, e aí ela sabe, ela já vai falar de investimento, ou ela já vai falar de, eu quero fazer isso com meu irmão, quero dividir comprar um bem junto com ele. Então, tem muitos casos que as pessoas tomam um gosto pela educação financeira. E esse é o meu objetivo. E como é que faz, por exemplo, quando você está numa situação dessa, e a tua receita já está comprometida por vários meses, porque você já entrou no cheque especial, e aí como é que você faz para dar conta disso? Exato. Primeira coisa é, como eu brinco, livre-se das dívidas. E não é um passo de mágica, né? Como é que você paga? Então, aliás, o Hermes, lá numa reunião nossa, falou assim, dívida a gente não paga, a gente administra. Eu falei, boa, vai, você faz parte do governo da Dilma. Se administrar para ela acabar não é uma má ideia. Mas é tudo uma questão de plano. Então, é assim, existem muitas pessoas que planejam pagar uma dívida parcelada e no mês usa para um consumo aquele dinheiro. Então, a primeira coisa é a pessoa entender que, além do compromisso da dívida ser tão importante quanto da moradia, por exemplo, ela tem que ganhar mais. Aí ela fala assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho... Tenha criatividade. Eu dei um exemplo para um cliente meu, e ele achou muito interessante. Ele tem tempo, um pouco de tempo no dia. E ele falou que tem muita criançada no bairro e não sei, e assim, deu ideias assim de que ele tinha disponibilidade com o filho dos outros. Eu falei, o que é uma coisa que você gosta muito? Eu gosto de pescar, eu gosto de empinar pipa. Quantas crianças lá você já detectou que não sabem pescar ou empinar pipa? Entendeu? Assim, é terceirizar o trabalho de pai. É horrível falar isso, assim, nesse sentido. Nossa, até entendeu? Boa. Mas tem pais que estão muito ocupados e que no final de semana, de repente, chega e o filho está empinando pipa. Aquilo também vai ser válido, né? E ele vai empinar junto. Então, é assim, e aí você pode ter um plano B. Então, as pessoas acham que plano B demanda tempo, demanda investimento, e às vezes não é. Às vezes é uma habilidade sua que pode ser colocada em prática em horas vagas, né? E aí você aumenta a renda. Estou falando aqui com a dona do dinheiro, a Patrícia Donato, ela que tem o blog adonadodinheiro.com. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuamos esse assunto, que eu tenho certeza que você está tão interessado quanto eu aí. Não sai daí não, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre, falando com Patrícia Donato, adonadodinheiro.com. Você acompanha esse blog aí, você vai aprender um pouco de educação financeira. Ela que tem um trabalho focado em mulheres, né? Que, como ela já falou no primeiro bloco, as mulheres hoje estão numa demanda alucinante, né? Conciliando vida doméstica, trabalho, vida pessoal, enfim. E aí acaba esquecendo ou mal cuidando do seu próprio dinheiro. Patrícia, como é que faz, por exemplo, numa situação de tomar dinheiro no mercado? Os juros do cartão de crédito estão pela hora da morte. O do cheque especial não fica atrás, ou fica um pouquinho atrás, mas mesmo assim está complicado. E aí como é que faz se você precisa de dinheiro e não tem? O que eu tenho vivenciado assim com alguns clientes é que, na verdade, você precisa ter ideia, né, do tempo que você vai levar para pagar aquele dinheiro, antes mesmo de tomar. As causas que aquele dinheiro foi necessário. Então, hoje no mercado existe, lógico, em bancos que você tem a conta, existem dinheiro mais baratos, dinheiros com empréstimos, eles se intitulam consignado, flex, enfim, cada banco tem sua nomenclatura. São juros bem reduzidos. Só que antes disso, eu peço muito para os meus clientes prestarem atenção no seguinte: o que você tem que você pode, de repente, se desfazer, que é temporário, né? Exceto, exemplo, 2 carros, enfim, alguma coisa que você mude na vida, ou se você tem dinheiro com alguma pessoa conhecida.
Existem muitas pessoas hoje em dia que, tipo, o irmão, o pai tem uma poupança. E a poupança é um dos produtos que menos pagam rendimento no mercado. Alguns estudiosos estão dizendo que a poupança anualmente está pagando menos que a inflação. Agora eu estou dizendo isso mesmo. Então a pessoa te faz, entre aspas, um favor, a juros também, juros baixos, mas assim, você tem um conforto de negociar com uma outra pessoa, entendeu? Então aconteceu isso realmente com clientes meus. E muito pelo contrário, a família se importou em ajudar e não criou aquela expectativa de falar assim, fulano está endividado. Não, ele está procurando uma saída. É diferente. Então, analisar as causas antes para ver até que nível você se expõe, né, com a família ou com amigos e depois, em último caso, lógico, numa situação de banco. Mas por isso é tão importante o acompanhamento profissional. Porque às vezes, na ansiedade de liquidar uma dívida, a pessoa, né, toma um dinheiro que ela não planejou pagar. E aí é mais uma coisa e mais um buraco uma bola gigante, de neve, né? Exatamente. E aí, como é que funciona também, por exemplo, como é que você aconselharia uma pessoa a se virar na questão? Ela tem um faturamento X e a despesa Y, calcada nesse faturamento. E aí, em função, principalmente o profissional liberal vive muito isso, autônomo, aí o que acontece? Corta de despesa e essas pessoas acabam indo junto, então você acaba perdendo de uma hora para outra uma fatia considerável do seu faturamento. E aí, como é que você trabalha essas dívidas que você tinha aqui, que já estava em ordem, até a bagunça se estabelecer no país? Num tipo de profissão autônoma, num serviço autônomo, o que eu normalmente aconselho é o seguinte: se você tem meses de sazonalidade, você precisa planejar o seu padrão de vida com o mínimo que você ganha. Isso às vezes é muito difícil. Então, se a dívida já foi adquirida, é isso que eu estou te falando. Tem que remanejar algumas coisas, as que são flexíveis, ou tem que tomar algum dinheiro para sanar isso e se reeducar. Então, não adquirir uma dívida maior. Digamos, se você tem um ganho X, 70% daquilo o seu plano de viver. Se você vê que o seu negócio pode ter essa sazonalidade de recebimento, então você tem que ter um plano B. Você tem que ter uma outra renda, né? No caso, às vezes, das famílias, às vezes os filhos ajudam, enfim. Tem que ter uma outra forma de suprir isso, porque um país como esse, que qualquer crise afeta as pessoas, né, de maneira impactante. Então, a gente precisa começar a pensar muito antes de adquirir uma dívida, né? Você disse que você já trabalhou, inclusive, com homens e tudo mais. Quem é mais difícil de educar, o homem ou a mulher? Eu acho que ambos. Ambos. Não tem essa preferência. Porque é como a gente fala, às vezes, perfil da pessoa, né? Tem gente que de família, por exemplo, já veio com uma educação pelo menos regrada, de não gastar demais, já é alguma coisa. E tem gente, por exemplo, que muda padrão de vida, entendeu? Eu conheço, por exemplo, pessoas que eram casadas, tinham um padrão de vida, e separou, começou uma vida sozinha e... Manteve o padrão. Queria manter o padrão, mas não tem mais como, né? Então, a realidade mudou, ou seja, se muda o conceito, tem que mudar a prática, né? Não dá para fazer as duas coisas. Não dá. Mas assim, o que eu gosto de trabalhar com as mulheres é porque eu sinto mais afinidade pela questão de eu também ser mãe, empreendedora, esposa, enfim, e por causa da linguagem. Eu acho que as mulheres hoje em dia, elas querem muito essa coisa de compartilhar, sabe? Não que os homens não queiram, mas também por serem normalmente mais racionais, eles querem se virar sozinhos. Então, tranquilo. Agora, eu saliento muito que educação financeira também tem a ver com busca, né? Você buscar ela. Na internet, a gente tem muitos cursos, e-books, coisas assim, materiais, conteúdos bons que você pode começar a mudar o seu pensamento. Então, e também não falo que você tem que virar expert em educação financeira, porque senão a gente acaba ficando sem trabalho. Entendeu? Mas... Agora, fala para mim, e na questão quando uma pessoa pede para você um aconselhamento, vamos dizer, ela conseguiu chegar num estágio legal, ela falou, vou guardar dinheiro, agora eu ponho esse dinheiro aonde? Embaixo do colchão, na poupança ou aplico no mercado? O que eu faço? É uma nova fase de consultoria também. Eu não sou especialista em investimentos, mas eu estou estudando e principalmente os que estão em pauta no mercado, Tesouro Direto, alguns outros, já conheci o CDI, alguns assim de prática bancária e fora, né, letras, eu já conheci. Agora eu estou estudando realmente para me especializar em outros. Eu digo isso para a pessoa, procure
procure um especialista. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu não puder, eu tenho que terceirizar. Eu estava ouvindo o Mauro Ralph, aliás, ouço todas as manhãs, e ele sempre bate na história do tesouro direto, título de longo prazo. Hoje eu escutei ele falando diferente. Ele falou assim, não esqueça de trabalhar, de pensar e cogitar a possibilidade da Selic. Ou seja, do curto prazo. Por quê? Porque com essa bagunça que está a economia, né, a Selic virou uma grande vantagem. Você ir para o Tesouro de curto prazo pela Selic. As pessoas confundem muito também os investimentos, por exemplo, que nem a gente tinha os títulos de previdência muito em alta, até 10, 15 anos atrás. Eu quero guardar dinheiro para o meu filho, para daqui 30 anos. Aí não é um investimento de tesouro direto. É realmente, sabe, você tem que ter consciência do tipo de mercado que você está entrando. Então, por isso, eu acho que o acompanhamento de um profissional é essencial. Porque, que nem eu te falei, da reserva que eu faço para uma necessidade emergencial, eu vou deixar na poupança. É curtíssimo prazo, não é nem curto prazo, entendeu? Eu não tenho nem como planejar. E aí, tudo bem, é um dinheiro que está pagando mal e porcamente a correção monetária. Isso. Mas é um dinheiro que você tem... Me regra de ter reserva, entendeu? Como é que chama isso? Ele está lá disponível, você pode pegar a qualquer momento. Tem um termo para isso que me fugiu agora no momento. A liquidez? A liquidez. A palavra é liquidez imediata. Você vai no banco, passa o cartão e tira e acabou. Ou passa o cartão e já passa de uma conta para outra. Quer dizer, então é uma opção importante para quem tem essa necessidade de curtíssimo prazo. Então, por isso o trabalho tem que ser personalizado. Porque se a pessoa tem um dinheiro, sei lá, ela criou um montante, digamos, num ano ou até menos, mas ela já sabe o que ela quer, ela pode fracionar esse dinheiro. Ela pode criar formas de colocar um a longo prazo, entendeu? Deixar um de liquidez imediata, enfim. Ela vai ter o poder sobre o dinheiro dela, né? Ela vai ter a autonomia sobre esse dinheiro. Então, aquilo que ela quer reservar mesmo vai crescendo a longo prazo. As pessoas, quando elas entram nesse processo, porque não é fácil a gente trabalhar a reeducação. Assim como é difícil a reeducação alimentar, deve ser muito difícil a reeducação financeira. Sim. As pessoas têm recaídas? Tem. Com certeza, acho que não tem quem não tenha vontade de comprar, né? Vamos dizer assim. Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas as pessoas dizem que quando a gente tem um problema de frustração, uma questão emocional, você precisa daquela compensação, e comprar faz parte dessa compensação. Foi ótimo no mundo você falar moderno. nisso, porque recentemente eu comecei também um novo estudo, e já está lá no blog um texto, sobre economia comportamental. Quer dizer, é essa que comanda o que você faz, o que você não faz pelas emoções. Né? Só que assim, é errado você pensar assim, hoje eu vou no restaurante mais caro porque eu bati minha meta e eu quero comemorar com a família inteira. Pôr o pé na jaca. Vou meter o pé na jaca. Ok, se você sabe que aquilo cabe no seu orçamento, certo? Você gosta de restaurantes caros. Então, ao invés de 4 vezes por mês, você vai 1 vez por mês e vai tranquilo. Então, a economia comportamental, ela fala disso. É os seus valores versus a sua educação financeira. Porque não adianta eu chegar para você e falar assim, você precisa poupar. Mas você não gosta de poupar, você gosta de comprar. Ok, então vamos comprar um imóvel e vamos fazer ele girar e ele, entendeu? Então assim, eu tenho que entender a mentalidade da pessoa para criar prosperidade, porque eu não posso impor as coisas a cliente nenhum. Eu tenho que tirar dele as necessidades. É aquela história, não adianta você falar para o cara, que nem o cara chega para mim, você tem que caminhar, tem que correr. Eu falo, legal isso, né? Exatamente. Você vai ficar ótimo. Seus problemas agora. Odeio fazer. Coma a sua salada. Odeio isso. Mas você tem que comer, tem que fazer por conta da sua necessidade. Então, essa economia comportamental, eu acredito que ela vai se estabelecer bastante agora, né, nesse novo estudo, né, das finanças, e vai nos ajudar nesse sentido. Tempo de crise é um tempo bom para se fazer uma reflexão e se reeducar. E eu particularmente tenho um apreço muito grande por outubro, porque quando eu trabalhava nos financeiros das empresas, era um mês em que a gente parava para fazer o orçamento do ano seguinte. E eu levei isso para a minha vida pessoal, sabe? É um momento que você para e ajusta o ano, que está quase terminando,
que você começa a criar a noção de que faltam 2 meses somente para o Natal, para os presentes, para as viagens, que você às vezes compra presente já pensando que tem que pagar IPVA em janeiro, IPTU, enfim. Então, outubro é um mês muito bacana de reflexão, eu indico muito isso às pessoas e acho que vale a pena. Outubro não é só rosa, gente, é verde também, de din-din. Outubro verde, do din-din. Vamos repensar as finanças. É, legal. Patrícia, muito obrigado pela participação, foi ótimo tê-la aqui no programa. Volte outras vezes, que as suas dicas são muito bem-vindas. E espero que você aí de casa também tenha gostado do programa tanto quanto eu. Ok. E você também. Agradeço o convite. Seja bem-vinda sempre que estiver por aqui. Eu apareço, pode deixar. A dona do dinheiro.com, é a mulher aí, tá? Viu, dona Dilma? É ela, tá? Você aí de casa, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Não desligue a sua televisão, tem mais programação aqui na nossa telinha do canal 26. Fique com Deus e muita paz.